Boa noite, bênção estarmos reunidos mais uma vez, graças a Deus porque temos o privilégio e oportunidade de estar na igreja do Senhor Jesus. Hoje vamos concluir o Salmo 40, o Salmo que trata sobre confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor, não confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor nosso Deus, que é por nós. É um ensino simples, fácil de entender, é um salmo que não tem questões muito complexas, no entanto, quando as coisas apertam, é difícil confiar no Senhor, por isso que temos que estudar e meditar nessa verdade antes que a provação chegue, para estarmos bem equipados. Para rememorar o que nós estamos observando, vamos ler o Salmo 40, do verso 1, e hoje observar os últimos versículos desse salmo. Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. E então, concluímos na última quarta-feira com o verso 13. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E aqui tem algumas questões interessantes a partir desse versículo. É claro que o salmista sabe que Deus vai socorrê-lo no tempo de Deus, não é verdade? Se eu pedir para Deus se apressar, vai mudar alguma coisa no plano de Deus? Claro que não vai. Mas nós precisamos pedir. Entende a diferença? Deus vai fazer o que Ele quer fazer na hora que Ele quer fazer. Só que nós, como seres humanos, que temos emoções, seres limitados, seres que sofrem, nós temos que pedir e dizer, Senhor, se apressa, Senhor, não aguento mais, Senhor, não, está muito difícil. Nós temos que entender as doutrinas da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala da soberania de Deus. É verdade, Deus é soberano. Tudo está escrito, tudo está determinado, tudo vai acontecer como Deus quer. É verdade, mas eu não sou Deus, né? Eu não sei quando as coisas vão acontecer e eu tenho que orar sim, Senhor, me socorre, vem logo, porque nós somos assim. Então, são duas verdades que nós temos que ter na nossa mente. Ah, Deus vai fazer tudo no tempo dele, então eu não vou nem orar desse jeito. Orar assim é pecado. Já vi irmãos falarem isso. Não é. Né? Você pode suplicar. Está aqui Davi suplicando. Senhor, se apressa. Senhor, vem me socorrer. Senhor, é rápido. Nós podemos orar isso a Deus e não é nenhum tipo de pecado, nem nada assim. E a partir do verso 13, Davi vai expressar algumas emoções que muitas vezes nós não queremos externar. O verso 13 diz, 14, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida,
tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem com o meu mal. O que é que ele está orando? Senhor, que eles sejam envergonhados. Que eles, ignomínia quer dizer vergonha, sejam cobertos de vergonha os que querem o meu mal. Até aí está leve, né? Só estou pedindo para eles ficarem envergonhados, não terem seus planos concretizados, é basicamente essa a ideia. Só que no verso 15 fica pior. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem bem feito, se perturbem já. O negócio, estou pedindo a Deus para que as pessoas que me fazem mal, que me perseguem, fiquem perturbados com a vergonha que vão passar. Eita, e isso aí é complexo. Eu posso orar? Eu devo orar algo assim ao Senhor? E o verso 16, folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Então, como pode? No verso 16, se alegrar em Deus, louvar a Deus, amar a salvação de Deus, Deus é magnificado. No verso 14 e 15, eu peço ao Senhor para que o Senhor arrase e envergonhe os meus inimigos. Como conciliar isso? Esse salmo não é um salmo chamado imprecatório. Salmos imprecatórios são salmos de maldição. E isso existiu em várias culturas na antiguidade. Roma tinha nos muros de algumas cidades romanas, como também algumas placas que eram penduradas em postes, esse tipo de literatura de imprecação, eram maldições. Eu queria amaldiçoar uma pessoa lá em Roma. Antes do século II, século III, por aí já existia. E aí você escrevia, amaldiçoou e dizia o nome. O fulano de tal, para que ele quebre uma perna, passe fome, que os filhos dele morram. Botava a placa lá, num poste. Isso é um costume de povos antigos. Então, e aí? Como entender isso à luz da Escritura? Agora, tem na Bíblia salmos imprecatórios. Quase todo salmo é um salmo onde o autor, ele pede a Deus para que aquela pessoa, seus inimigos, sejam maltratados. Olha o Salmo 109, eu achei esse bem pesado. Salmo 109, verso 1. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. A pista está aqui. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Então, Davi está sofrendo, pessoas que estão caluniando-o, e ele ora, ele fez coisas boas e recebeu o mal. Então, ele está sofrendo aqui, e ele ora a Deus. E na sua oração, o que é que ele diz? Verso 6. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Ou seja, que ele morra, e alguém case com a mulher dele. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem. Sejam expulsos das ruínas de sua casa. A casa vai ser derrubada, vai ficar em ruínas, e os filhos expulsos das ruínas. Andem errantes, já li. 11. De tudo que tem lance à mão o usurário, do fruto do seu trabalho, esbulhem nos estranhos. Ou seja, ele não vai prosperar financeiramente, vão roubá-lo, ou vão extorquí-lo. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Ou seja, todos os filhos dele vão morrer. Então isso é uma oração. E parece uma oração de muito ódio. Né? Como conciliar algo semelhante que a gente lê lá no Salmo 40, verso 14 e 15, com o buscar a Deus e o amar o próximo, que é dito desde Levítico, né? Ensina a amar o próximo. Como conciliamos? Na verdade, o segredo está, eu, porém,
oro. Nós, como seres humanos, nós não podemos esconder o fato de que nós odiamos e temos muita raiva de pessoas que nos fazem o mal e de pessoas que fazem o mal aos nossos filhos e aos nossos queridos. Isso acontece, é quase incontrolável. Pode ser a pessoa mais mansa do mundo, mas em algum momento você vai querer revidar. E onde está o nosso escape? Se nós assumirmos, não, eu não penso isso, eu não quero isso, e de forma nenhuma eu vou falar isso para ninguém, e eu bloqueio isso na minha vida, o que é que acontece? Um dia você vai explodir, e vai ser pior. Isso acontece. Então, o nosso escape é a oração. O que é um salmo imprecatório? É uma oração onde você conta para Deus tudo que está no seu coração. E você sabe que é errado? Sim, é errado eu desejar todas essas coisas. Mas eu tenho que contar para alguém. A oração, ela não é só para você falar coisas bonitas para Deus, também. Mas é para você conversar com o Senhor. Sugiro que você não faça uma oração dessas imprecatórias no culto de oração. Os irmãos vão achar estranho, talvez não vão entender. Faça na sua casa. Você foi injustiçado, maltratado. Você tem que jogar isso para fora. Não adianta, acho que assim, não vou dizer que não adianta, mas às vezes é ruim falar isso para as pessoas. Falar isso para os irmãos. É difícil, talvez não entendam, te interpretem mal. Mas nós somos assim, pecadores, temos raiva, muitas vezes ódio de certas situações, principalmente quando somos injustiçados. Não fiz nada de mal. Estão me prejudicando? Por quê, Senhor? Então você vai, ficando numa situação, a pessoa mais mansa que existe no mundo, ela passa por certas situações, A Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso, De cara ele matou um egípcio, então não era tão manso assim. Mas a ideia é que nós contemos para Deus. Então, o verso 14 e 15 do Salmo 40 é isso. Conte para Deus as pessoas que te maltrataram. Fale para Deus as emoções ruins que estão no seu coração. Por quê? Porque Deus já sabe. Deus já sabe. E no final, suplique o perdão e a ajuda de Deus para que Ele cure, a sua alma. Porque sentir raiva e ódio é ruim. Mas nós sentimos. Dizer que não sentimos não é muito correto, A não ser que você realmente não sinta. Tudo bem, você é um privilegiado, nunca sentiu raiva de ninguém, você é diferente, diferenciado. Mas o ser humano normal, pecador, sente. E hipocrisia é isso. É demonstrar que não sentimos certas coisas que todo mundo sabe que todo mundo sente. Agora, pecado é eu deixar isso me dominar e maltratar as pessoas. Aí é pecado. Eu não posso deixar a minha ira sair, eu não posso deixar a minha indignação se tornar vingança contra alguém que me fez um mal. Aí eu estou pecando. Onde está meu escape? Oração. Vou me dedicar ao Senhor. Senhor, estou extremamente chateado, porque não fiz nada de mal e só me pagam o mal. Por quê, Senhor? Ajuda. E aí, às vezes, no momento de ira, o Senhor mata, Ora aquela... Só você e Deus. E depois, obviamente, confessa o pecado e o Senhor, nosso Deus, que é maravilhoso, há de nos perdoar. E é por isso que no verso 16, Davi diz: folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Nós temos um Deus que sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. E o que é que Deus quer? Sinceridade, honestidade. Ser uma coisa que aparentar uma coisa que eu não sou, Deus sabe que eu sou pecador e sabe o potencial do meu pecado. Agora, por obediência a Deus e por amor ao Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos meus pecados, nós vamos buscar a Deus para que Ele nos preencha de alegria e não vamos maltratar as pessoas, mesmo aquelas que nos maltratam. Para isso que serve uma oração como essa. Penso eu que esses salmos de Davi foram colocados nessa coleção pelo Espírito Santo de Deus para que nós tivéssemos esse entendimento, para que nós soubéssemos que eu posso contar essas coisas para Deus e o Senhor vai me ouvir. Às vezes a gente pode estar achando que santidade
é eu falar só coisas maravilhosas para Deus, como se Deus não soubesse o que está no meu coração. Pelo contrário, santidade é o ser honesto. Senhor, pequei, pensei isso errado, né? No meu coração odiei, tive raiva. Senhor, me limpa, me purifica. Isso é santidade. E isso fica entre eu e Deus, entre você e Deus. E na prática, o Espírito de Deus vai me ajudar para que eu ame o meu irmão e o meu inimigo. E então o verso 17 diz assim, ainda no verso 16, os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Um Deus em que eu confio, um Deus que me tira do lamaçal do pecado, um Deus que me sustenta na pior hora e um Deus que escuta os meus lamentos e os meus sofrimentos. Essa é, se você pensa numa terapia, é a melhor de todas. É você orar ao Senhor diariamente, não aquela oração mecânica. Eu sei que a gente tem aquelas orações públicas e tem que ser desse jeito mesmo. Oração, ninguém ora publicamente, a não ser que o Espírito mova, mas ninguém vai orar publicamente certas questões. Tem a oração pública e tem a sua oração pessoal. E essa oração pessoal é que você deve louvar e adorar ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por você e contar para Deus todas as situações complexas na sua vida. Salmo 40, verso 17, resume tudo, sintetiza tudo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo, meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Pobre e necessitado, quem escreveu foi o rei Davi. Então não é pobre financeiramente, certo? Talvez necessitado de paz e tranquilidade, mas a ideia aqui é de pobre de espírito. Lembra quem falou disso? O Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito significa dizer que eu preciso de Deus, eu careço de Deus, eu não posso viver sem Deus. Então eu sempre estarei buscando o Senhor em oração, colocando diante de Deus meu sofrimento, meu pecado, minha raiva, minha ira, minha tristeza, a minha insatisfação com a injustiça do mundo na minha vida, coloco diante de Deus. Está aqui, Senhor. Estou sofrendo, está difícil, não está fácil, se apressa, me ajuda, sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Então eu posso confiar em Deus. A nossa oração não é vã. Às vezes parece, né? Eu acho que porque tem pouca gente aqui, então parece. Eu acho que se o pessoal visse mais resultado, devia ter mais gente aqui, né? Mas tem resultado. Eu acho que é porque os irmãos não observam bem as respostas que têm e as bênçãos que recebem do Senhor. Mas a verdade é que o Senhor cuida de nós. Eu posso confiar em Deus. Ele é o meu amparo, meu libertador, me livra das opressões. No caso de Davi aqui, sendo perseguido. E no fim, não te detenhas, ó Deus meu. Ou seja, me socorre e me ajuda. Irmãos, é um salmo sobre confiança. Temos que confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Confiar em Deus quando tudo está bem, barriga cheia, todo mundo saudável, é fácil. Temos que aprender isso para quando vier a tribulação. As irmãs com Covid passaram pela tribulação há pouco tempo, né? Quando tiver com a tribulação, com problema, com escassez, é aí que eu vou confiar no Senhor. E essa tribulação vem exatamente para que eu confie em Deus. Nós vimos 3 ensinos básicos aqui. Confiança e gratidão são a característica do servo de Deus. Quem confia no Senhor fala da sua salvação. Está tão grato a Deus que proclama o Evangelho. E confiamos no Senhor, apesar dos males e das dificuldades. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe mais e mais. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, porque podemos confiar em Ti. Senhor, muitas vezes não confiamos por nossa falta de fé. Mas obrigado, porque o Senhor tem demonstrado tantos eventos, tantas realizações e obras maravilhosas em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos sempre confiados no Senhor, esperando
pelo teu livramento, pela libertação que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem cuidado de nós a cada instante. E essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos para o nosso tempo de oração agora.